Voltamos com mais um bloco do nosso AspraCast, hoje recebendo aqui o pessoal, a galera, né, vou dizer assim, lá da Estácio de Sá, os nossos estudantes de psicologia, fazendo um trabalho muito bacana, pesquisa de extensão e tratando de um assunto muito importante, que é a saúde, que é o cuidado, na verdade, com a saúde mental dos nossos policiais e bombeiros militares. Excelente iniciativa, desde já parabenizo e dizer que a ASP está de portas abertas para iniciativas como essa. Aqui ao meu lado, a doutora Jennifer, que já falou um pouquinho acerca da experiência, do trabalho que nós estamos realizando lá dentro da nossa associação. Nosso vice-presidente Sargento Candeias também explicou um pouquinho de tudo, da construção, do trabalho, da pesquisa, isso é muito importante. E também, junto com a gente aqui, a Thaís, que é estudante lá, né? A Ilka passou pela apresentação conosco aqui também, falando um pouquinho dessas estratégias. E agora com a gente aqui, conosco aqui, o doutor Márcio Bezerra, ele que é advogado, e uma vez que a burnout é algo voltado para a saúde ocupacional, ele vai falar um pouquinho como que se impacta, né? Ele é professor, ele também é nosso advogado responsável lá, um dos responsáveis pela auditoria militar, professor universitário, pós-graduado em Direito Administrativo, Direito Penal, Processo Penal. É um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Obrigado, presidente, Cabe Eugênio. Obrigado, Jennifer, nossa psicóloga, Thaís. É um prazer ter todos aqui. Presidente, falar sobre a violação de direitos fundamentais por conta do excesso de trabalho é algo que se vê muito na iniciativa privada, mas pouco se fala isso dentro da polícia militar. O policial militar, que ele está com uma sobrecarga de trabalho por conta de baixos salários, né? Então, por vezes ele tem que fazer ali a ISEL, ele tem que fazer várias horas extras, né, para complementar a sua renda. Ele deixa de ter o contato com a sua família, ele deixa de ter um contato social, ele deixa de ter direito ao lazer. E isso é uma violação dos direitos fundamentais, porque quando se fala de direito à saúde, entende-se que é somente se o militar não for num hospital e não for atendido. Não. Tudo aquilo que tira dele, que priva ele, ou que de alguma forma prejudica a sua saúde, isso é uma violação. E dentro da polícia militar, né, foi falado muito aqui sobre esse estigma que se cria na questão da saúde mental. Eu gostaria que passasse o segundo vídeo, só a primeira partezinha, por gentileza. E aí eu comecei a entender o que era a ansiedade, que até então não estudava sobre isso, não pesquisava sobre isso. Aí descobri que atualmente na nossa Astra tinha esse núcleo de apoio, né, a militares. E aí liguei, consegui agendar, marquei com o núcleo, né, me direcionaram para uma das psicólogas. E aí foi quando comecei a entender, desvendar e descortinar toda essa gama aí de sentimentos, repressões e tal na minha vida. Sim, antes de você buscar o atendimento aqui na Aspra, você foi apenas no clínico? Você buscou alguma outra terapia em algum outro lugar ou foi só apenas aqui? Não, direto aqui. Acredito que o momento que a gente estava vivendo, 5 anos atrás, e aí nós vimos um pós-2017, onde procurar um médico se tornou um estigma ruim. Então, você chegar estou fazendo um tratamento com um psiquiatra, você já era classificado como um policial ruim. Então, não vou entrar no médico, se muitos utilizaram desse meio para poder tratar de fato alguma coisa, né? Só esse ponto. Presidente, esse fato de 2017, e aqui eu não vou falar somente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas a Polícia Militar, de forma geral, né, marginalizou o policial militar que ia procurar ajuda ou psiquiátrica ou psicológica, por conta de 2017. A gente sempre fala que a instituição Polícia Militar, com as devidas vênias, é uma máquina de triturar jovens. Por quê? Pegam-se esses jovens de 19, 20 anos que fazem concurso,
mastigam, 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 sugam, excesso de trabalho, excesso de horas extras, operações, troca de tiros, sem o apoio devido, porque segundo as regras da Polícia Militar, se um militar ele entra em um confronto que exista a troca de tiro, ele tem que ser afastado, ser tratado e ser colocado. Isso na teoria, na prática a gente sabe que isso não funciona. E quando esse militar adoece, quando esse militar já não consegue mais suportar essa carga toda, ele é cuspido fora. Ele é jogado fora. E aí o militar, por vezes, já perdeu a sua família, o militar já perdeu a sua saúde, né? Nós atuamos na auditoria militar e a quantidade de processos envolvendo militares, às vezes por conta do artigo 209, que é a lesão leve, isso tudo se dá, na maioria das vezes, por conta do estresse que o militar enfrenta no seu dia a dia de trabalho. Temos casos aqui que não é possível ser citado, de militares que se envolveram em crimes de homicídios por conta de excesso de trabalho, saindo de um plantão de 24 horas, né? E foi, assim, não pedido, né? Porque o militar não se pede, né? Foi ordenado ao militar que ele continuasse em mais um plantão, porque teria uma outra operação, e esse militar foi para essa operação, e o final foi trágico. E o final disso tudo, o militar, ele foi estigmatizado, né? Porque assim, só se viu o depois. Quando o problema já aconteceu, presidente, todo mundo sai de cena. Então, falar de violação, excesso de trabalho, isso causa no policial militar ofensa à sua própria dignidade, né? A sua dignidade humana, o seu direito de conviver com a sua família, o direito ao lazer que o militar tem, o direito social que ele tem também de interagir, que muitas vezes ele até quer, mas ele não pode, porque ainda falta uma política salarial que remunere de maneira correta o militar para que ele não precise se sobrecarregar com ISEL, com trabalhos, com várias horas de trabalho para poder levar o mínimo de sustento para sua casa. E lembrando que o senhor fez uma fala muito importante. Eu posso até citar aqui aquela situação que aconteceu com o soldado Wesley, lá da Bahia, no farol, ali no farol de Salvador. Eu lembro que na época nós fomos muito acionados pela imprensa para tratar daquele assunto que levou, na verdade, perguntas que, como o senhor mesmo explicou aqui, é só do resultado final, né? Se ele poderia estar andando armado, o que levou aquilo, se ele não tinha supervisão, mas o cerne do problema nunca foi discutido. O que levou a chegar àquele ponto de surtar, né, na praça principal ali, no farol de Salvador, e depois ser executado, né? Foi uma execução em praça pública, e de lá para cá não se discute de forma ampla realmente esse cerne do problema. E assim, além dessas questões que, como o senhor já explicou aqui, que impactam diretamente em questão, além da violação dos direitos fundamentais, mas dessa parte jurídica, hoje, pelos atendimentos que o senhor faz lá na nossa auditoria militar, esse número ele tem crescido, tem avançado, os militares eles conseguem diagnosticar isso, entender um pouco dessa dificuldade para buscar ajuda, ou você acha que ainda a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido para mudar essa realidade? Então, presidente, só pegando o gancho do soldado Wesley, que foi um trágico evento, se o soldado Wesley não tivesse sido morto, infelizmente, por colegas de farda, ele certamente estaria na auditoria militar sendo processado. Porque a sociedade esquece que, como foi dito, o policial militar, por trás daquela farda, tem um ser humano. Por trás daquela farda tem um sentimento. E quando a gente está atuando na auditoria militar, em conversa com os militares antes das audiências, a gente escuta sempre a mesma coisa. Doutor, a situação era essa. Eu tinha acabado de vir de uma troca de tiro. O cara, né, não foi dessa forma que aconteceu. Eu vim de 12 horas de serviço. Né? Então, esse excesso de trabalho, essa sobrecarga, esse estresse que o policial militar vive, ele vai despontar onde? Lá na sociedade. E quando isso acontece, e muitas vezes, presidente, o policial militar, ele não sai para a rua para cometer crime, ele não sai para a rua para fazer algo contrário à lei, mas a sobrecarga, a ansiedade, o risco, muitas vezes ele acabou de
de participar de um evento onde ocorreu uma troca de tiros, né? Cessou a troca de tiros, ele continua em serviço e ele vai pegar um outro caso. E às vezes ele está sobrecarregado e humanamente ele vai despontar. E aí é quando acontece eventuais excessos, né? E transbordam lá na auditoria militar, com a denúncia do Ministério Público Militar, né? E quando o militar chega lá, você vê no semblante do militar, na sua maioria, a indignação que ele fica, a tristeza que ele fica, porque é como se a sociedade esquecesse, né? Só visse aquele ponto ali, só observasse o final, o problema, quando o problema já aconteceu. Mas eu acho que é imprescindível, tanto a instituição Polícia Militar, quanto a sociedade em si, enxergue e valorize os nossos heróis, e valorize os policiais militares, que diurnamente estão ali correndo riscos, diurnamente estão fora do convívio dos seus familiares, de seus filhos, não veem os filhos crescerem. Alguns se divorciam porque a esposa vai embora, porque não aguenta, porque não vê ele. E isso vai gerando nele uma frustração, uma ansiedade, né? Por conta de uma vida extremamente, além de ser arriscada, extremamente exaustiva e cansativa. E quem deveria dar um amparo, que é o Estado, não provê esse amparo. O Estado deveria, a própria instituição Polícia Militar, ela deveria cuidar melhor dos seus policiais militares, né? Aqui eu vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Eu tenho amigos policiais militares no Rio de Janeiro, já atuei em alguns processos lá. É uma realidade extremamente crítica. Hoje aqui no estado do Espírito Santo, presidente, ainda que exista violência, não existe um local aqui no Espírito Santo que uma viatura e 2 policiais não subam. No Rio de Janeiro, isso há muitos anos deixou de existir. Qualquer operação no Rio de Janeiro, ela é sempre uma operação que vai ter confronto. Imagine a vida, a mentalidade, a cabeça desses policiais militares que estão diurnamente ali confrontando com traficantes extremamente armados. Muito obrigado aí pela sua colaboração, e é fundamental que às vezes quem nos assiste não faz ideia de todas as dificuldades que nós passamos, dos nossos direitos fundamentais, que são todos eles vilipendiados dentro dessa nossa profissão, e o quanto que nós nos doamos, né? Seja fisicamente, seja mentalmente, para a sociedade. E aí, como o senhor falou, que nós precisamos valorizar os nossos heróis. E cobrar também das autoridades competentes que dê todo o amparo social, intelectual, o amparo à saúde, para que nós possamos virar essa triste página, né? Aqui no Estado, depois de 2017, então, nós tivemos modificações nas nossas legislações, principalmente para a questão do militar buscar ajuda, buscar apoio médico, e aí nós precisamos rever isso aí, porque da forma que está, a tendência é que só piore, né? Que não colabore para uma melhora ou para uma virada de página real e verdadeira com a saúde dos nossos militares. Agradeço aqui a presença do senhor. Vamos para o próximo bloco, né, aqui, para que a gente possa dar continuidade ao nosso AspraCast. E, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho e dizer que a Aspa está de portas abertas. Obrigado, tá presidente. Bom? Obrigado a todos.